Bom dia. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Senhor, Deus de glória, digno de todo louvor, de toda adoração. Santo é o teu nome. Nós nos sentimos privilegiados nessa manhã como igreja de nos reunirmos aqui para exaltar o teu nome, para dignificar o teu nome. Sabemos que em todo lugar hoje o teu nome é celebrado, o teu nome é exaltado, não só por todas as expressões de corpo, por toda a tua igreja que se reúne em todo lugar, mas porque as pedras te louvam, porque os céus proclamam a tua glória, e que todo o universo te adora, e em todo pedaço de terra, de céus que a gente olha, a gente pode contemplar a tua grandeza, a tua formosura, a tua majestade, Senhor. E é por isso que nós te reverenciamos nessa manhã, com honra, Senhor, que nós nos achegamos diante de ti nessa manhã. E mais uma vez, como teus filhos, nós pedimos que, assim como o Senhor generosamente tem trazido pão para dentro das nossas casas, tem trazido provisão para cada uma das nossas famílias, o Senhor também possa alimentar nossa alma, nosso espírito, através da tua palavra nessa manhã. Que o Senhor possa trazer a tua palavra para mais uma vez nos acrescentar, para mais uma vez trazer crescimento espiritual para nós, para que possamos compreender as coisas espirituais, para que haja transformação no nosso pensamento, para que possamos pensar da maneira com que a tua palavra tem nos confrontado, nos orientado, para que possamos, através do teu Espírito, sermos mais assemelhados com Cristo. É isso que nós te pedimos mais uma vez, e mais uma vez nessa manhã, que a tua palavra possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Essa semana a gente estava conversando sobre mensurar, na verdade, espiritualidade, né? Uma coisa tão difícil, mas ao mesmo tempo é tão comum, né? A gente às vezes faz uso de algumas expressões, essa pessoa é uma pessoa cheia de Deus, olha, ela faz isso, ela faz aquilo. Nós medimos as pessoas pelas atitudes, pelas palavras, muitas vezes pelos frutos, e muitas vezes também por atitudes e atividades que as pessoas praticam dentro da igreja ou fora da igreja, e às vezes até julgamos aqueles que se ausentam das atividades da igreja. E a gente falava isso dentro de um contexto de outras atividades de outras religiões. Para ser mais precisa, nós conversávamos sobre algumas pessoas do conhecimento do Paulo, da Luiz, que são do Candomblé, da Umbanda, como eles são praticantes, como é exigência, não sei se vocês conhecem, que as pessoas participem, e eles têm que participar de todos aqueles cultos. E a Luiz tem uma pessoa que vai para São Paulo, praticamente vai todos os dias, você não pode faltar de jeito nenhum. E é um compromisso, um comprometimento muito sério ali com a religião, vamos dizer assim, e é levado aquilo de uma forma bem comprometida, um engajamento muito sério. E às vezes a gente mede e fala, nossa, mas de maneira nenhuma a gente vê um nível de comprometimento desse com as coisas de Deus. A gente acaba traçando certos parâmetros, né? Mas a gente sabe que quando Jesus fala com aquela mulher adúltera, que não é num lugar que se adora, mas se adora em espírito e em verdade, a gente se vê livre daquele julgo ativista, mas ao mesmo tempo a gente pode se questionar, será que existe na minha vida essa adoração em espírito e em verdade? Será que existe um comprometimento integral, de uma vida integral? Será que eu tenho vivido essa intimidade de um relacionamento, de um engajamento pessoal no meu relacionamento com Deus?
Porque na verdade só a gente sabe quando a gente tem sido transformado ou não pela palavra. Na verdade só a gente sabe quando a gente tem orado ou não. Na verdade, só a gente sabe o quanto a gente é dependente ou não de Deus, o quanto a gente está ou não vivendo em pecado, o quanto a gente está ou não vivendo de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito pessoal. Na nossa vivência, e a gente está falando aqui de muitos irmãos que são velhos de igreja, a gente viu muita gente que estava muito envolvida na igreja e que também estava muito envolvida em muita coisa que não deveria estar envolvida. Então, estar na igreja, ativo na igreja, não quer dizer muita coisa. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente se engana, e isso é algo muito sério, porque o fato da gente se enganar, isso pode trazer um desrespeito para com as outras pessoas, mas muitas vezes trazer um desleixo e um descomprometimento do nosso próprio relacionamento com Deus. Porque de alguma maneira Deus tem sempre mais no nosso relacionamento com Ele. E quando nós de alguma maneira estamos afastados de Deus, quando nós olhamos para nós mesmos, e nós sabemos que em algum momento da nossa vida nós já estivemos mais próximos de Deus. Quando em algum momento da nossa vida nós já tivemos um compromisso maior com Deus, nós já buscamos mais a voz de Deus, nós já tivemos um engajamento maior com as coisas de Deus, com a igreja local, nós precisamos ter um encontro com Deus, um encontro com aquilo que já foi a voz de Deus no dia das nossas vidas. E era sobre essa medição e sobre essa mensuração da espiritualidade que eu pensava sobre. Porque o relacionamento com Deus deve ser um relacionamento transformador. E eu pensava numa figura que é uma figura conhecida por muitos de nós, eu acredito que por todas as pessoas, que é a figura do rei Davi. Não tem quem não conheça o rei Davi. Não tem quem não conheça o sujeito que pegou as pedrinhas e matou o Sansão. Não tem quem não conheça o pastor, não tem não matou o Golias. Não tem quem não conheça o sujeito, não tem quem não conheça os salmos. Não tem quem não conheça. Não tem quem não conheça o Davi. E o que eu acho mais legal na narrativa de Davi é como ele é ambíguo e como ele é complexo. E você vai procurar outras pessoas que têm tantos detalhes da vida, talvez você não ache. Como é detalhada a narrativa de Davi, você vai achar ali a partir de 1 Samuel 16, e você vai ver que tem muitos detalhes da vida de Davi. Depois você vai procurar outras bibliografias na Bíblia, você não vai achar tantos detalhes. Mas é interessante sobre a vida de Davi, que esse cara que vivia com essa intensidade, com essa paixão, que era pastor, músico, servo, rei, pai, marido, esse sujeito era um cara que era segundo o coração de Deus. E o cara segundo o coração de Deus não era um cara perfeitinho. O cara segundo o coração de Deus talvez nem fosse o marido que você quisesse. Muito provavelmente você nem ia querer ser casado com Davi. Muito provavelmente você vai querer ser filho de Davi. Mas esse sujeito, ele era um cara segundo o coração de Deus. Davi, que tem tantos detalhes trágicos, tantos pecados, era alguém que era segundo o coração de Deus, que viveu de uma forma apaixonada e sincera a sua relação com Deus. Ele era um sujeito que vivia louvando, ele vivia contemplando, ele tinha uma contemplação, uma percepção da sua relação com Deus absurda, da grandeza, da majestade de Deus, mas ele também vivia de uma forma, ele confessava, ele vivia de uma forma quebrantada, ele vivia lamentando, mas ele vivia protestando, e ele vivia com a vida em perspectiva diante de Deus. E sobre a vida de Davi, eu vejo nas narrativas da vida de Davi, que Davi era gente como a gente. Você não vê Davi como conceitos, como um conceito, porque muitas vezes na Bíblia, a Bíblia aparece como um conceito: salvação, perdão, graça, fé. Você vê na vida de Davi uma vida sendo vivida com conflitos familiares. Você vê Davi pai, Davi marido, Davi lidando com dores, Davi lidando com frustrações.
Davi lidando com perdas, Davi lidando com luto, Davi lidando com injustiça, Davi lidando com traições, Davi sendo infiel, mas Davi sendo traído também. Você vê Davi lidando com assassinato, e em todas essas situações, você vê ele lidando com a intensidade da relação dele com Deus. E na nossa vida é assim também. Nós temos todos os conceitos da nossa vida cristã para a gente viver. A gente vive debaixo da graça, a gente vive debaixo da fé, a gente tem a compreensão do perdão, a gente tem a compreensão do amor cristão, a gente tem a compreensão do amor na próxima, mas a gente vive com horário, a gente vive com prazo, a gente vive com vizinhos difíceis, a gente tem vazamento em casa, a gente tem às vezes dificuldade de pôr conta para pagar, a gente tem trânsito, a gente tem filho para criar, a gente tem a vida, a nossa vida é também uma narrativa. Dentro de todas as nossas dificuldades diárias, vida real, a gente deve viver um relacionamento intenso com Deus. Nas nossas vidas, na nossa vida real, a gente deve encontrar todos os dias um lugar onde Cristo vai ser glorificado. Então, a nossa vida não é um conceito. A graça vai ser encontrada no nosso encontro com alguém que está próximo a mim, que precisa de perdão muitas vezes quando ele não merece. E a mesma graça que eu recebi quando eu não merecia, deve estender essa pessoa que também não merece de graça. E esses conceitos vão ser estendidos à medida que a minha narrativa da minha vida vai se desenvolver. Por isso que Davi é alguém que é segundo o coração de Deus, porque na vida dele, ele encontrou uma forma de glorificar a Deus. E quando nós entendemos que a nossa vida está longe de ser um ícone perfeito, está longe de ser perfeita, mas é uma vida que deve ser vivida com intensidade no nosso relacionamento com Deus, nós sabemos que Deus pode glorificar o nome dele na nossa vida imperfeita. Por isso que Davi é alguém que é estimulante para nós. Porque diante de todas as imperfeições dele, ele era um homem segundo o coração de Deus. E quando nós entendemos isso, que ele era um ser humano que chorava, que orava, que cantava, que fazia poesia, que pecava, se arrependia, o sujeito tinha 8 esposas, ele era curioso, ele se irava, saía dançando, envergonhando todo mundo, mas ao mesmo tempo era alguém que tinha um coração quebrantado. Esse sujeito, desse jeito, podia entender o coração de Deus ao ponto de glorificar o nome de Deus e ser um homem segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos desse jeito, nós podemos identificar com ele de alguma maneira. Eu queria ler com você o capítulo de 1 Samuel, capítulo 16, alguns versículos, quando ele é ungido rei. Diz assim: Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então Deus chama Samuel, numa época que Deus falava com o povo por meio de um profeta. Não tinha Bíblia. Quando Deus ia falar, Deus chamava o profeta. Então, quando o profeta chegava, o povo caía com medo, falava: meu Deus, o profeta chegou, o que será que está acontecendo? O povo já tremia. E ele falou: você vai lá na casa de Belém, você vai em Belém, que era uma cidadezinha pequenininha, você vai na casa de um sujeito chamado Jessé, que eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel estava com pena de Saul, mas Saul não era mais para ser rei de Israel. Deus ia escolher um novo rei. Então, o que Saul ia fazer? Saul podia matar Samuel. Samuel, mesmo sendo profeta, estava com medo de Saul. Mesmo assim, Samuel vai. E Samuel, debaixo da ordem de Deus, vai até Belém, aquele lugar pequenininho, e leva um bezerro para oferecer um sacrifício. Vai lá e faz um culto com churrasco. Vai lá e oferece um sacrifício, faz uma festa, convida o Jessé para o sacrifício, e eu vou dizer para você o que você vai fazer. Você vai ungir como um rei aquele que eu indicar para você. E Samuel fez o que o Senhor havia mandado,
foi para Belém, aquela cidadezinha pequenininha. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrar, ficaram morrendo de medo, todo mundo morrendo de medo que o profeta chegou. E ele perguntou: a sua visita é de paz? Ele falou: sim, eu vim oferecer um sacrifício a Deus, purificam-se e venham comigo. E ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Eles chegaram, e quando Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, pensou: esse homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é ele que o Senhor escolheu. Devia ser um unidão, filho de Jessé. Devia ser Eliabe, esse cara devia ser o cara com cara de rei. Porque vocês sabem que Saul era um bonitão, vocês já devem ter lido isso na Bíblia. Eliabe deve ser naipe Saul. Chegou e falou: certamente é esse. Deus disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura desse homem. Eu rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel, mas Samuel disse também: esse não foi escolhido pelo Senhor. Jessé trouxe o outro filho, Simeia, e Samuel disse também: o Senhor não escolheu esse. Assim Jessé apresentou a Samuel seus 7 filhos. E Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum outro filho? Acabou os filhos. E aí Jessé disse: eu tenho mais um, o caçula, quer dizer, Acaton, em grego. Ele está fora, ele está tomando conta das ovelhas, então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. E aí Jessé mandou chamá-lo. Ele era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse: é esse mesmo, unjam. Então Samuel pegou um chifre cheio de azeite e ungiu Samuel na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Eu li 1 Samuel 16. E essa é a história que começa a história de Davi. A história de Davi começa com uma interpretação errada de Samuel, que era um homem de Deus, um homem temido. Um homem que quando chega na cidade, os líderes da cidade vão tremendo e perguntar: o que é que ele foi fazer lá? Você tem uma ideia. Mas mesmo esse homem tão cheio de Deus, esse homem que tinha tanta intimidade com Deus, era um homem que podia julgar de maneira errada. Porque é uma tendência do homem julgar por aquilo que ele vê. Porque o homem, ele vê com os olhos, ele vê a aparência, mas Deus vê o coração. E essa, na verdade, é uma das lições mais importantes que esse texto nos ensina. Quando eles souberam que Samuel estava chegando, eles ficaram bastante apreensivos, e o texto conta essa história. Que Jessé então apresenta todos os seus filhos e fica um caçula. Gente, um caçula de 8, vocês conseguem imaginar um caçula de 8? Caçula de 8 é aquele que dormiu no último colchão, é aquele que come o menor bife, é aquele que quando chega não tem mais leite, é aquele que come o resto do pão que chegou, é aquele que usa a roupa do primeiro irmão, é aquele que... é o caçula. E essa palavra que ele usa, caçula, não é o caçulinha que hoje é. O caçulinha hoje é protegido, né? O caçula, hoje, quando você usa a palavra caçula, é absolutamente contrário do que esse texto está usando. Você fala caçula, hoje é protegida, é que a mamãe põe no colo, é quando vai em casa, tudo era de Silas. Vocês sabem dessa história, né? Vocês sabem dessa história. Não podia comer que era de Silas. O Danone era de Silas, o chocolate era de Silas, o bolo de chocolate era de... Na minha casa, tudo era porque ele era o caçula. Não, essa época não era assim desse jeito. Essa época, o texto diz que todos os irmãos foram para a festa, mas o caçula foi para o campo, o caçula nem com sacrifício foi chamado. E o lance de cuidar das ovelhas, irmãos, era que oferecia menos risco, era tipo levar o lixo para fora, era tipo estagiário de filho, sabe aquele negócio assim? Levar o cachorro para passear, cuidar das ovelhas, é o que o Davi podia fazer, e era o que ele estava fazendo. Existe uma palavra, um quê de insignificância quando Jessé fala. Ele fala: tem um sujeitinho, tem um Davi lá, tem um caçula.
fala, enquanto ele não vier, a gente não vai oferecer sacrifício. E é interessante porque quando a gente entende que esse sujeito não era talvez tão forte quanto os outros, talvez ele não fosse tão inteligente quanto os outros, porque certamente, mesmo sendo mais novo, se ele fosse inteligente, não estaria com as ovelhas. Se esse menino tivesse algum tipo de habilidade manual, ele não estaria também com as ovelhas, mas ele tinha sido visto de uma forma especial por Deus. Talvez ele não tivesse sido visto por Jessé nem por nenhum dos seus irmãos, mas Deus o viu. Deus o viu quando nem mesmo Samuel o tinha visto, Deus já tinha visto. E é interessante quando nós entendemos que no versículo 12, 13, o Senhor, o Espírito do Senhor, o texto fala que o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E aí Samuel cumpriu a missão, porque Samuel foi até lá para que Davi fosse ungido o rei de Israel. E a gente não poderia pensar em Davi como rei, porque ele era improvável. E você vai ver na Bíblia muitas pessoas improváveis. Moisés era improvável porque Moisés era gago. Raabe era uma improvável porque Raabe era uma prostituta. Você vai pensar em Mateus e Zaqueu, que eram improváveis porque eles eram os corruptos da época, eles eram os publicanos, eles se tornam discípulos de Jesus. E aí a gente vê Davi escolhido e ungido por Deus, por Samuel, para viver para a glória de Deus. E quando a gente olha para a nossa vida e a gente conhece a nossa história, a gente sabe que a gente também é muito improvável. É muito improvável que Deus possa usar a gente de alguma maneira. É muito improvável que a gente possa ser útil nas mãos de Deus de alguma maneira. Que no meio de tantas pessoas tão mais hábeis, com tantas habilidades maiores do que as nossas, outras pessoas mais inteligentes, outras pessoas com mais disposição de tempo, outras pessoas que falam melhor do que a gente, outras pessoas que têm mais amigos do que a gente, têm mais ascensão do que a gente. Por que Deus nos usaria? Porque nós, com tantas outras pessoas, porque seríamos nós úteis à mão de Deus? E assim, muitas vezes, nós vamos nos afastando. E eu pensava em uma frase que nós somos aquilo que permitimos que Deus faça de nós. Porque se você pensar naquele dia, muito provavelmente depois que o azeite foi derramado na cabeça de Davi, ele voltou para cuidar das ovelhas. Até que a promessa se cumprisse na vida de Davi, demorou muito tempo. Foi assim na vida de José também, vocês vão se lembrar. E muitas vezes a nossa vida é assim também. E muitas vezes nós não experimentamos a dimensão daquilo que Deus quer fazer e pode fazer nas nossas vidas, porque nós não permitimos que Deus nos use. Porque a vida com Deus é uma vida de transformação, e nós só vamos ser usados por Deus, só vamos ser úteis nas mãos de Deus, se nós somos transformados pelo Espírito Santo. Nós só vamos ser uma bênção na vida da nossa família, nós só vamos ser uma bênção na vida do nosso próximo, nós só vamos ser uma bênção no nosso trabalho, se nós somos cheios do Espírito Santo, como foi cheio do Espírito Santo Davi naquele dia. E nós também só vamos ser cheios e usados por Deus a partir do momento que fomos disponíveis nas mãos de Deus e permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos use. Nós, por mais simples e acatons que sejamos, só podemos ser úteis à mão de Deus se nós permitirmos que Deus faça de nós. Ele faz de nós o que nós não somos. Ele faz de nós aquilo que Ele precisa para que sejamos úteis. Mesmo quando nós não temos nada para oferecer. Ele faz de nós e nos chama mesmo quando nós não estamos à vista. Ele nos vê. E quando nós entendemos isso, gente simples, gente sem muito atrativo, gente que não se destaca na multidão, gente que não é como aquele primeiro filho, esse sim, tem jeito de rei. Mesmo assim Ele nos chama, Ele nos usa e Ele manifesta a sua glória para cumprir os seus propósitos. Tem um texto que eu gosto muito de 1 Coríntios, que fala que para envergonhar os sábios, Deus usou tudo aquilo
que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu o que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Ninguém pode ser orgulhoso. Ninguém pode ser orgulhoso, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Essas são as coisas maravilhosas que Deus faz. O que eu aprendo com essa história de Samuel? A primeira coisa é que a visão de Deus é sempre boa. A visão de Deus é sempre otimista. A visão de Deus é sempre positiva, porque a visão de Deus é eterna. Ele não vê a nós como nós somos hoje. Ele nos vê quando Ele olha aquilo que nós podemos nos tornar nele. Ele já nos vê debaixo do sangue de Jesus. Ele nos vê transformados. Ele nos vê renovados. Ele nos vê redimidos. Ele nos vê já revigorados pelo seu sangue. O problema é que nós não conseguimos nos ver assim. O problema é que nós temos uma visão errada de nós mesmos. Nós focamos os nossos defeitos, nós focamos nas nossas falhas, nós focamos os nossos fracassos e a gente perde a oportunidade de viver uma vida nas mãos de Deus e de sermos úteis nas mãos de Deus. Nós perdemos a oportunidade de ver as nossas vidas transformadas. E nós sabemos que quando nós somos disponíveis nas mãos de Deus, nós que hoje somos iracundos podemos ser mansos, porque o fruto do Espírito é a mansidão. Então eu que sou uma pessoa iracunda, irada, que transforma um ambiente num ambiente de ira, cheio do Espírito Santo, agora sou manso e tenho domínio próprio, eu posso ser transformada. É dessa forma que Deus me vê. A pessoa transformada nas mãos de Deus, que era insensível, agora chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. E é dessa maneira que Deus me vê, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que os erros que nós cometemos no passado, queriam deixar em nós um X nas costas, faz com que nós hoje sejamos um ícone da graça de Deus, que as pessoas olham para nós e vai falar, olha, o fulano pegou e falou, olha, aquela pessoa ali, Deus restaurou, aquela pessoa que um dia caiu, o Senhor levantou e hoje ela vive pela graça de Deus, para a glória de Deus. É isso que Deus faz. E nós precisamos ter uma imagem restaurada para olhar para as nossas vidas em primeiro lugar, debaixo da ótica de Deus. Parar de olhar para nós como hacatons e olhar para nós como aqueles que Deus chamou, aquele que Deus viu, mesmo quando nós ainda estávamos cuidando de ovelhas. Quando nós somos aqueles chamados por Deus para reinarmos em vida através de Jesus. Porque foi para isso que nós fomos chamados. E a outra coisa que nós precisamos entender é que nós não temos uma visão errada só sobre nós mesmos. Muitas vezes nós também temos uma visão errada sobre os outros. Nós não somos julgadores só de nós mesmos, mas nós somos, por nossa natureza adâmica, os reis de colocar o X nas costas da vida dos outros. E aí nós muitas vezes menosprezamos as pessoas e achamos que as pessoas não têm jeito. E as pessoas, muitas vezes, somos como Samuel, falou assim, ah não, deve ser isso daí tem todo jeito de ser um rei, um filho de Deus, olha que pessoa abençoada essa daí. Porque nós olhamos como os homens, nós vemos a aparência, nós precisamos ter uma visão correta. E quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que onde o homem vê fraqueza, Deus vê uma potencialidade. A Bíblia é cheia de grandes exemplos. Se você olha para Moisés, no momento em que ele foi chamado, ele estava sem terra, fracassado, sem perspectiva nenhuma de futuro, estava de favor na casa do sogro dele. E foi naquele lugar que ele foi chamado. Gado. Nós precisamos ter uma visão sobre as coisas que Deus pode fazer, para que nós possamos ter uma visão real, que Deus, a visão de Deus vai além das aparências. Porque quando Deus nos chama, nós precisamos estar prontos para dizer sim para as pequenas coisas que Deus nos chama. E quando eu falo isso, é principalmente para as coisas que Deus já tem falado no nosso coração. E você sabe disso, porque quando nós temos um compromisso com Deus, muitas vezes Deus nos coloca pequenas coisas
Às vezes é um evangelismo, às vezes é um amigo que precisa ser aconselhado, às vezes é uma postura que nós precisamos mudar dentro da nossa casa, às vezes é um pecado que precisa ser abandonado. São coisas pequenas que nós precisam ser vencidas e que o Espírito Santo já vem incomodando o nosso coração. E são nessas pequenas coisas que, ao sermos vencidas, o Espírito Santo vai nos capacitando para irmos cada vez mais além. Então, a outra coisa que nós aprendemos é que a gente nunca pode subestimar o que Deus pode fazer na nossa vida quando Ele nos escolheu. E João 15,16 fala que não fomos nós que escolheram ao Senhor, mas foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu para que a gente vá e dê fruto, e esse fruto não se perca, para que tudo que o Pai, tudo que a gente peça em nome do Senhor, isso dê fruto. E 2 Coríntios 12:9 fala: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E a segunda coisa é não jamais subestimar o que Deus pode fazer na vida das pessoas. A gente não vê o que Deus vê. A gente deve tratar todas as pessoas como se fossem nossos irmãos, amar sem preconceitos e não tratar os outros com desprezo. Quando a gente entende essas coisas, quando a gente entende que a gente deve amar os nossos irmãos e a gente não deve tratar os outros com preconceito, às vezes a gente percebe que a gente faz algumas diferenças na nossa própria família. Às vezes a gente trata os filhos com diferença, porque a gente vê potencialidade em um e não vê nos outros. Às vezes a gente trata os nossos irmãos com diferença, às vezes a gente trata primos com diferença, amigos com diferença. E nós precisamos dar valor a todos eles como iguais, porque é assim que Deus ama. E aprender a enxergar as potencialidades em cada um. Aprender a olhar as pessoas não como se elas fossem caçulas, mas todos eles como importantes, porque é assim que Deus escolheu a todos eles. Isso faz parte do amor com que Deus nos ama. E dessa forma, quando nós enxergarmos a potencialidade no amor para cada uma dessas pessoas, nós podemos ser a extensão do amor de Deus na vida das pessoas. Eu quero que você possa entender que muitas pessoas vêm sendo tratadas com desprezo ao longo de muitos anos. Porque, eventualmente, elas de fato podem estar sendo desprezadas por terem menos potencialidades. E quando você consegue olhar nos olhos dessas pessoas e estender as mãos e olhar para elas e expressar o amor de Deus para essas pessoas, você pode ser a voz de Deus, você pode ser o caminho para que ela possa encontrar a verdade e a vida em Jesus. As pessoas precisam do amor e as pessoas precisam encontrar o amor. Mas muitas vezes o desprezo que marca a vida das pessoas é um grande vale entre elas encontrarem a cruz de Cristo. E a coisa que pode trazer um encontro com Jesus é o amor. E nós somos os portadores do amor de Jesus. Aqueles responsáveis em quebrar o preconceito, em quebrar o desprezo. E como o nosso mundo está marcado por preconceitos e desprezos, por essas pessoas que são consideradas, que estão à margem da sociedade, consideradas caçulas da nossa sociedade. E nós precisamos entender que Deus ama indistintamente, que Deus escolheu indistintamente a todos para serem seus filhos amados. E nós temos essa responsabilidade, como corpo de Cristo, de expressar esse amor. Quando nós olhamos para Davi no espelho, a gente sente de alegria em primeiro lugar por termos sido escolhidos, porque nós sabemos, cada um de nós, que nós temos falhas. Muitas vezes nós somos aqueles que se sentem menores. Muitas vezes nós nos sentimos menores, nós temos as nossas crises, nós temos as nossas falhas, nós somos os que nos sentimos sozinhos, nós estamos nos sentimos apequenados, nós somos aqueles que nos sentimos jogados lá cuidando de ovelhas enquanto está todo mundo na festa. E nós não devemos nos sentir assim, porque temos que ter a certeza que o Senhor está sempre nos contemplando, mesmo lá quando nós estamos nos sentindo sozinhos, mesmo lá quando nós estamos cuidando de ovelhas, mesmo quando ninguém nos vê, o Senhor nos vê, o Senhor nos chama e o Senhor nos escolheu. Nós precisamos sempre guardar isso no nosso coração, mas também ter essa certeza de que o Senhor deve
usar as nossas vidas para expressar esse amor para todas essas outras pessoas que Ele vai colocar no nosso caminho, que podem ser esse receptáculo, esse lugar de carência tão grande, que podem ser chamados para a festa. A relação com Deus é uma grande festa, é uma grande mesa, onde existe um lugar para todos, um lugar para todos os filhos. Sabe, na mesa de Deus não tem 7 lugares. Não sei se vocês conseguem entender. A família de Jessé não era uma família de 7 pessoas, era uma família de 8 pessoas. Na mesa de Deus não tem 7 lugares, na mesa de Deus tem 8 lugares, na mesa de Deus tem lugares para todos. E eu sei que existem muitos filhos que não encontram um lugar na mesa. E nós, como filhos de Deus, como família de Deus, precisamos levar ao mundo essa mensagem de que na mesa de Deus tem sempre um lugar. Há sempre um lugar na mesa. E nós precisamos entender que existe algo de Deus, poderoso de Deus nas nossas vidas, que apesar das nossas fraquezas e apesar das nossas limitações, é muito poderoso, que Deus pode usar apesar de nós. O último texto é esse de 2 Coríntios 4:7. Nós temos esse tesouro espiritual como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Nós não somos nada. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, mas o poder de Deus, a glória de Deus está em vasos pequenos, para que a glória de Deus sempre seja maior do que nós mesmos. E Ele sempre é que seja dado todo o poder e toda a glória. Que Deus nos ajude a entender que nós somos pequenos, mas apesar da nossa pequenez, a glória é toda dele. E que muitas pessoas, apesar de não serem amadas, apesar de não terem o seu lugar, não serem admiradas e não terem essa percepção do mundo, têm um amor e foram escolhidas e foram chamadas para serem filhos amados do Senhor. E nós, como família de Deus, precisamos levar a mensagem da cruz, levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem do acolhimento, porque há lugar na mesa, há lugar na mesa do Senhor para todos aqueles que foram chamados e foram escolhidos para serem parte da família de Deus. Que o Senhor nos ajude a ter os olhos do Senhor, a sermos amáveis, a não sermos preconceituosos e a olhar além das aparências. Amém? Senhor, nos ajuda